Olá pessoal, nosso terceiro podcast, como eu falei para vocês, só está trazendo gente aqui que tem histórias boas para contar, principalmente na área de empreendedorismo, né? Já foi Geraldo Cianelli, reitor da Universidade Federal, Consuelo Oliveira, uma comunicadora que tem muita história na cidade, e agora a gente vai falar com Brena Linhares, que eu carinhosamente chamo de Breninha, tá? Uma pessoa que realmente tem uma história maravilhosa, uma história de empreendedorismo que vocês vão gostar muito. E eu vou começar, Brena, lendo o teu currículo, né? Esse negócio de professor, ainda mais reitor, a gente não pode errar o currículo, né? Brena Linhares, ela é paraense, formada em administração de empresas pela Universidade da Amazônia de Belém, com pós-graduação em MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialização também em administração pela FGV, mestrado em administração também pela FGV, então vocês estão vendo que ela só pega instituição boa, tá? Trabalha com educação desde 2002, isso aí a gente vai tratar porque realmente ela entrou em 2002 e nunca mais saiu desse negócio, onde ela já foi professora, coordenadora, gestora de marketing da antiga faculdade atual, faculdade que a gente se orgulha muito, e desde 2013 é a reitora do Centro Universitário Estácio da Amazônia. E eu não posso deixar, Breno, de perguntar, por que Roraima? O que Roraima fez no teu caminho? O que Roraima passou atropelando e te trouxe para cá? Bem, primeiramente é um prazer estar aqui, uma honra, né? Estar aqui no seu programa, falando com você, que é uma pessoa super especial e que tem tudo a ver com a história da minha vida, que eu tenho uma gratidão aí enorme por você e você sabe disso. E aí nesse programa aí que já teve a querida Consuelo, o reitor Geraldo, que são pessoas maravilhosas aí, que tem toda uma história, então é uma honra estar aqui. Bem, Roraima porque a família do meu marido é daqui, né? Na verdade, Paulinho, a família do pai do meu marido é daqui. E o Paulo foi estudar em Belém, foi fazer faculdade, nós nos conhecemos. E aí depois de formados, especializados, decidimos vir para cá, para Boa Vista, e fazer a nossa vida aqui nas terras Macuxis, né? Então, que na verdade foi maravilhoso. Eu acho que foi uma decisão muito certeira nossa de fazer nossa vida aqui, uma terra de oportunidades, né? Uma terra que tem uma qualidade de vida incrível. A gente acaba que, né, no nosso centro universitário da Estácio, a gente recebe muitas pessoas de outros estados que vêm para cá e todo mundo que chega aqui se surpreende. Se surpreende, né, com a cidade, se surpreende com o estado, se surpreende com o nosso centro universitário, porque não imagina o que temos aqui. A gente conversava agora, você está há 30 anos aqui, né? Então, assim... Então foi uma decisão muito assertiva, assim como os avaliadores do MEC também, que sempre estão aqui avaliando nossos cursos e eles todos se surpreendem. Então esse foi o motivo. Assim, foi um atalho, né, Breno? Porque a tua história ela é bem interessante, até a chegada a hoje, eu acho que mais do que merecido, né, o seu cargo de reitora da Estácio, antiga atual da Amazônia, Faculdade Atual da Amazônia, que fez história, né? E eu acho que até por isso propiciou, né, esse investimento da Estácio no nosso estado, né? Mas a tua história foi, né? Você começou como gestora de marketing do governo de Roraima, não foi? Exatamente. Assim, eu vim para cá sem nada, né? Então, na verdade, eu não tinha acabado de fazer a minha especialização em marketing. Então, eu tinha feito um MBA em Marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, tinha acabado e vim para Boa Vista. Chegou aqui, a quem me deparo, né? Aí, o meu sogro me levou até o governador, na época, né? Com meu currículo, casada, sem emprego, né? Meu sogro falou, tenho que dar um emprego para minha nora. E aí me levou, era o Flamarion, que eu também sou muito grata a ele sabe disso, porque eu acho que a gratidão é a mãe das virtudes, né, Weber? Sem dúvida. Então, eu sou muito grata a vocês. E aí eu fui, ele pegou meu currículo e falou, não, vou me encaminhar para o secretário de comunicação, que era o Weber, que era você. E me atendeu e na hora falou, não, você começa amanhã e no outro dia
eu de fato estava trabalhando dentro da minha área, né? Então a gente tem aí uma história de muitas coisas que nós fizemos. Nós tínhamos um programa maravilhoso aos domingos, eu adorava aquele programa, então a gente... Governiação, né? Governiação, exato. Então, assim, foi muito legal porque foi a oportunidade de colocar na prática, de eu conhecer a cidade, né? Então, eu cheguei sem conhecer, não conhecia nada. Então, assim, eu lembro que nós vimos aquele conjunto cidadão crescer. Então, a gente ia fazer matéria lá e ia lá para a ilha de edição, editava. Você sempre gostava de estar, mesmo como secretário, né? Todo um trabalho estratégico, mas gostava de analisar, de colocar a mão na massa. E aí fizemos grandes amizades. Eu acho que não só o trabalho, que foi muito produtivo na época, marketing, que é algo que eu amo, né? Apesar de hoje estar voltada bem para a área de educação, para a área de gestão, que é a minha área de formação, mas o marketing, que é algo que eu gosto muito, foi muito produtivo e fizemos grandes amizades. O nosso time era um time de pessoas muito competentes, de pessoas que a gente olha hoje e estão aí no mercado, todas muito bem colocadas. Então, assim, fazem 22 anos, né? Tá fazendo agora, dia 27 de maio, 22 anos que isso aconteceu. E é só gratidão a esse momento e ao conhecimento. Eu não estaria aqui hoje sem ter passado por lá e aprendido tudo que eu aprendi, né? Eu vou aqui, Brenda, eu vou te fazer uma pergunta que inclusive foi uma pergunta que eu fiz para o Geraldo, né? E como vocês são da área de educação, né? E o Geraldo, ele fez o caminho inverso seu, né? O Geraldo, ele era o executivo da iniciativa privada da área de educação e hoje ele está como reitor de uma universidade federal com todos os méritos, né? Você conhece o Geraldo, o estilo dele de gestão, o estilo conciliador que ele tem. E você fez o caminho inverso, né? Você estava no poder público e aos poucos, né? Até hoje eu brinco com os meninos, né? Pessoal, menino eu chamo do Alexandre, Adriano e o Rui, que foram, né, os grandes fundadores da atual aqui no estado. E o Alexandre, que era o que ficava mais tempo aqui, ele sempre olhou para a Brenda como vamos dizer, um diamante, né? Ele sempre dizia, Weber, essa pessoa, eu sei que está contigo aí, mas, poxa, ela tem um potencial, a gente está chegando agora no estado, como é que a gente pode fazer? Você tem como liberar ela pelo menos meio expediente? E foi como nasceu, né, a ida da Brenda para a vida acadêmica. Exato. Né? E aí, como eu perguntei para o Geraldo, o que mexeu mais contigo? O poder público ou toda essa experiência que tu está vivendo hoje na iniciativa privada? Na verdade, assim, vamos lá. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse seguir a área acadêmica. Eu venho de uma família de professores, tá? Então, assim, meu avô era um renomado professor em Belém. A minha mãe, professora, a família da minha mãe, né, com os irmãos professores, mas eu me formei em administração, porque eu gosto de gestão. Então, eu sempre falo que se eu fosse fazer 10 vezes faculdade, eu faria 10 vezes administração. A administração é um mercado saturado, a gente está no mercado saturado, é cheio de administrador? Não, não. Quem faz com amor, quem faz diferente, quem faz com competência, tem mercado. Não existe, não tem essa conversa de não ter mercado. Então, assim, eu faria 10 vezes administração. E vim para cá, tá? E fiz a minha especialização em marketing, como eu falei, e vim para cá para trabalhar na área de marketing. Então, não era uma ideia minha trabalhar na educação. E, de repente, comecei a trabalhar com vocês e teve a oportunidade de ministrar aula na Atual. E logo depois, aí eu ficava de manhã, né, no palácio, e era noite, era tarde e noite. E aí era uma vez por semana, eu lembro direitinho. Eu ganhava, o meu salário era R$354, assim, que eu praticamente pagava a gasolina para ir lá para Atual, né? Então, assim, só que eu me apaixonei pela educação. Eu me apaixonei pelo fato de você ver os outros crescerem,
de você oportunizar com que os outros transformem a sua vida. Então, assim, eu me apaixonei pela sala de aula, eu me apaixonei por aquilo. E aí ficou a prática aqui do marketing, né, no governo, e a aula, né, e a educação, e a sala de aula, e a academia, falando aqui do lugar, falando aqui no outro lugar. E eu não posso falar de um ou de outro. Eu acho que existe aí um casamento, porque você consegue realizar mais rápido, você consegue fazer mais rápido. Que é a iniciativa privada. Que é a iniciativa privada. As coisas conseguem andar de forma mais rápido. No governo, não, né? Na iniciativa pública, as coisas têm um processo um pouco mais demorado. Mas eu vejo que a finalidade das duas é a mesma, é ajudar. Né? É ajudar a população, é fazer a população crescer, Então, eu enxergo muito dessa forma. Agora, na SEGAD, com o nosso programa, com o Cuidando do Servidor, é o ato de você ajudar o servidor, de você cuidar da saúde para que ele esteja bem, para cuidar da população. E aí você acaba que eu trabalhando com educação, é você olhar para o seu aluno que vai transformar a sua vida. É o cuidado, é o olhar para o próximo. Então, eu acho que é essa a ideia, sabe? Eu acho que é um casamento que tem que ter. Você conseguiu, nessas suas duas experiências, o público e privado, nasceu a Brena que está aí hoje à frente de uma instituição. Exatamente. Ou seja, com as duas experiências, somaram muito para você. Isso. E aí você pode trazer um pouco de cada lado, fazer o tempero na dosagem certa e está aí. De forma técnica, sim. Eu acho que de forma técnica, eu nem estou entrando na vertente política, sim, tá? Sim, claro. Então eu estou entrando de forma técnica, de forma que a gente consegue fazer isso para o crescimento de um estado, para o crescimento de uma cidade, para o crescimento das pessoas que aqui estão. Porque, vamos lembrar, Weber, há 22 anos atrás, ou há 30 anos atrás, quando você chegou aqui, como a gente via os profissionais de Boa Vista. E como a gente enxerga hoje. Se a gente olha, você sabe porque você foi aí o idealizador da Semana de Marketing, que foi uma semana que a gente fez, que fez muito sucesso aqui. Então, o que as pessoas conheciam de marketing? Qual era a ideia que as pessoas tinham de marketing? O que elas têm? Você como designer, como era feito, o que era antes e o que é hoje? Então, assim, eu acho que esse profissionalismo, né? Que a gente trouxe para o mercado, que a educação traz para o mercado, isso é encantador, isso brilha os olhos, eu sou apaixonada nisso. E a Brena, eu acho que ela tocou num dos pontos mais importantes, eu acho que da discussão, né? A questão da capacidade de transformação que a educação traz, né? A Brena, eu acho que a gente teria aqui uma grande quantidade de podcasts para a gente contar as histórias, né? As inovações que foram feitas há 22 a 30 anos. Um negócio assim impressionante. A Semana de Marketing é um grande exemplo, pessoal. A gente lotava Palácio da Cultura e a atual, na época, foi a que acreditou no projeto. Você lembra disso? A Brena tinha recém-entrado, né, na coordenação do curso de administração. Né, que foi um segundo estágio. Pessoal, não vai ter como eu não contar a história dela. É longa. É longa. Então, nós levamos o projeto da Semana de Marketing para o Alexandre, que era quem ficava mais aqui. O Adriano também vinha bastante. E todos os diretores, na época, validaram o projeto. Pessoal, a gente sorteava tijolo, cimento, tinta. Né? Era uma grande brincadeira, mas era uma brincadeira em torno do quê? Da educação. Que é uma coisa muito séria. Então, a gente conseguia colocar 500 e poucas pessoas dentro do Palácio da Cultura. Há 22 anos atrás. A gente não está pensando no hoje, né? E vai voltar. Há 22 anos atrás, pessoas que pegavam conceitos que diziam, poxa, mas isso aí nunca vai chegar para a gente. E começou a chegar, nós trazíamos atrações, nós tínhamos muitos palestrantes locais, pessoas que faziam a diferença. Então, tudo isso contou muito. E aí, é um dos produtos que até hoje marcam a história da atual, né? E por tabela da Estácio, até porque hoje, qualquer projeto desse que seja retomado, será retomado com a Estácio, até porque é uma questão até de
de crédito à parceria, né? Porque a gente entra na Estácio hoje, mas não tem como você não lembrar de tudo que você viveu, do Centro Atual de Negócios, né? De todos esses desafios, da pesquisa, tudo. Acho Atual que Tech, a gente tinha Feira do Empreendedor. Inovar, Feira do Empreendedor que a gente quer voltar, agora a gente está conversando com o Emerson para voltar aí, o Atual Empreendedor. Muita coisa boa para as pessoas. A Brena fala, poxa, 22, 30 anos. Eu costumo dizer que, e a Brena tocou aqui no assunto, quando você faz a diferença, não tem tempo que apague a tua história. Entendeu? E eu digo para vocês, tudo que está acontecendo hoje, né, teve algo lá atrás, alguém começou com isso. Quando eu falo da Brena, quando a gente começou tudo, e aí não é à toa que o episódio de hoje tem o seguinte tema, né? A transformação feita pela educação, né? A Brena, recém-chegada ao Estado, recém-casada, né, Brena? Recém-casada. Recém-casada, chegando ao Estado, atrás de oportunidades, né? E para mim a oportunidade, o profissional tem que ver a oportunidade como desafio, né? Ah, não, é uma oportunidade para ganhar dinheiro de maneira fácil. Não, não. É a oportunidade de você ganhar dinheiro se desafiando, ou seja, você crescendo. E aí eu lembro, o Alexandre Remor, chegou comigo e disse, Weber, nós estamos precisando da Brena para que ela comece a dar aula no curso de administração, porque ela tem perfil. E eu sou da filosofia que se a pessoa vai crescer, não sou eu que vou impedi-la de crescer. Isso a Brena sabe que esse é o meu pensamento até hoje. Começou como professora, não deu 3 meses, me procuraram e disseram, Weber, a gente está precisando de uma coordenadora. E eu já estava sabendo qual era a jogada, né? Weber, a gente precisa de mais tempo da Brena. Até que chegou o ponto que eles precisaram dela 100% e ela se desligou do governo, né? É uma perda, foi uma perda para o governo? Foi, mas foi uma conquista para o mercado. E a gente tem que ter consciência, até a Consuelo falou isso aqui no último podcast, que eu achei fantástico. Quando a gente tem a capacidade de compartilhar o que a gente sabe, todo mundo aprende. Se todo mundo aprende, você tem um mercado mais ético, um mercado muito melhor para trabalhar. E hoje, né, depois de 22 anos, né, já está há algum tempo na função, de forma também muito merecida, está como reitora, 11 anos como reitora da Estácio. Então, mais do que merecido, conquista feita pelo profissionalismo, né? Eu digo que na iniciativa privada não tem esse negócio, não, eu vou indicar a Brena. Não, eu sou prova viva de que a Brena chegou onde chegou, degrauzinho por degrauzinho, graças ao esforço, à competência e às habilidades que ela tem. Então, é isso que a gente quer do mercado. A gente não quer que as pessoas cheguem lá na frente, olhem para trás, não tem uma historinha para contar. Né? Se for aqui, a gente vai ter várias histórias para contar. Só que aí vem, Brena, aquela questão, você está à frente de uma instituição de ensino privada, né? Nós chegamos a ser o estado com o maior número proporcional de estudantes em cadeiras de instituições de nível superior. Nós hoje, nós evoluímos ou involuímos na questão da formação da nossa mão de obra para um mercado que cresceu. É indiscutível que o nosso mercado mudou e a prova está aí, grandes empresas chegando, as empresas antigas se profissionalizando, né? Inclusive empresas familiares trabalhando a questão de sucessão, né? Como é que você vê esse mercado, essa transformação? Eu vejo assim, que depende muito da pessoa. Foi aquilo que eu falei para você e que você colocou agora. Você lembra que você me convidou, quando eu cheguei também aqui, para ministrar um curso de pós-graduação lá no IEL, que era da universidade, nem lembrava disso, né? Mas eu recordei agora, você estava falando e eu estava, nossa, teve um curso de pós-graduação que a gente se desafiou, porque não é fácil. Sim. Imagina só, uma menina, né, que chega aqui com 23 anos, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado a minha especialização, você vai ministrar um curso de pós-graduação em assessoria de comunicação, era alguma coisa assim. Então, assim, os assessores de comunicação do Estado, que hoje são destaque aí, que a gente tinha naquela turma, se eu chegasse lá naquele momento e falasse assim, não, eu não vou conseguir isso, não. Então, não, eu vou lá, eu vou me desafiar e fui.
sabe? Então eu acho que você falando isso depende do profissional. Não é que o melhorou, evoluiu ou involuiu, não é? Isso depende do profissional, isso depende do que você quer, do que você idealiza. Se você cruzar os braços, eu falei agora de administração. Se você cruzar os braços, você vai falar assim: "Ah, vai cair do céu. Eu me formei em administração, tá cheio de gente o mercado, tá cheio de gente o mercado". Mas se você não for buscar, se você não amar o que você faz, se você não inovar, o que deu certo ontem não dá certo hoje. Então, você tem que ficar sempre se movimentando. E se você não fizer isso e esperar cair do céu, não vai cair do céu. Não cai do céu nem para médico, que a gente sabe que ainda hoje é uma profissão que tem um status maior, que tem uma escassez maior, né, de profissionais. Mas não vai dar certo nem para médico. Se você cair do céu, se você não inovar, se você não estudar, se você não for buscar coisa nova. Então, eu acho que o modelo que a gente tinha atrás, que era um modelo puramente presencial, um modelo... Eu lembro que a semana de marketing, a gente fazia semana de marketing, eram 5 dias de semana de marketing. Primeiras. Então a gente levava assim, era semana mesmo, por isso a semana de marketing. O mercado mudou. O mercado hoje... Diminuiu-se para 3 dias, Exatamente. Né? O mercado hoje, ele quer mais rapidez. Ele quer uma coisa mais prática. Ele quer algo mais... né? A aula você não tem mais aqui. Você tem um vestibular tradicional, onde passam os alunos. A iniciativa privada. E eu estou falando, né, da Universidade Federal é diferente, porque a concorrência é diferente. Mas então, você entra na faculdade. Você entra na faculdade hoje. E aí, a partir daí, você precisa ter o teu dinamismo para você conseguir entrar no mercado. Você tem hoje uma aula mais digital. Hoje o Ministério da Educação permite que o presencial, 40% do ensino presencial seja digital. Então você já tem que começar, você já não tem mais aquela obrigação de estar todo dia na aula com o professor. Então você já tem que pensar nisso, já tem o digital, já tem que aprender isso. Então assim, depende muito do profissional. Você depende do que você quer. Se você sentar no banco da sala de aula e não for buscar, você vai ficar ali onde você estático, onde você ficou. Legal. Então não é que o mercado evoluiu ou o mercado involuiu. O profissional está tendo que buscar mais. O profissional está tendo que buscar mais porque estão tendo mais profissionais no mercado. A rapidez do mercado, né, é muito grande, então você tem que ficar se atualizando, você tem que ficar modernizando o que você está fazendo. Então é tudo isso que o profissional tem que pensar. Tecnologia, inovação, a gente não tem como falar, né? Não tem como falar de tecnologia e não tem como falar em inovação. E a inovação não é só tecnológica, então você tem que pensar em tudo que tem a ver de inovação, né? Então, assim, é tudo isso. Agora, Brena, a gente sabe que a gente vai, no papel de gestor, ainda mais numa instituição de ensino, você vai formatando de acordo com a necessidade, né? Com a necessidade que vai se criando. Mas o nosso público, né? Os estudantes, eles foram preparados para essa revolução digital? Por exemplo, porque eu ouço muito, não, mas ensino à distância, poxa, eu não tenho o mesmo rendimento. Concordo contigo que o rendimento está atrelado à vontade, ao projeto de vida que você tem para você. Ou você se dedica, ou você desculpa, ou você vai estar na média, ou seja, você vai ser o medíocre. Né? Você, para se diferenciar, você tem que focar no seu projeto de vida. Os nossos estudantes, a gente tem essa... O estudante de agora, o novo, ele está preparado. Ele pega um celular, ele pega um computador, ele rapidamente pega. O antigo que volta, ele tem dificuldade. Então, assim, uma segunda graduação. Tem muitas pessoas que querem fazer uma segunda, às vezes até uma terceira, porque, imagina, hoje eu tenho mais de 70 cursos digitais. Então, assim, eu tenho um curso de cozinha contemporânea. Então, assim, a gente não tinha 22 anos atrás, a gente tinha aqueles básicos, administração, contabilidade, direito, né? Então, você tinha aquele leque de cursos presenciais, hoje são 70. Então, assim, tem muita gente que quer fazer uma segunda graduação. E aí volta, e aí tem a resistência da tecnologia, tem a resistência de você assistir uma aula digital. A aula digital, as pessoas falam, faz EAD e EAD é mais fácil.
O EAD eu acho mais difícil, porque exige ali uma disciplina muito grande, né? Existe um compromisso, exige você saber que você tem que fazer, que você não tem um professor lá, que você tem que, né? Você tem que ler, você tem um tutor, você tem uma ajuda, mas você não tem um professor te explicando, professor, eu não entendi isso. Você não tem isso na hora da aula. O novo, ele tem uma dificuldade de entender, mas de tecnologia não, porque eu acho que falta uma base de leitura. Eu acho que esses jovens, eles estão com essa ansiedade deles de TikTok, que é assim, né? Na velocidade, que até um vídeo do YouTuber, outro dia eu estava conversando com meu filho, até um vídeo do YouTuber já é muito longo. Então, ele disse assim, mãe, eu parei do TikTok porque eu tava... tudo pra mim tinha que ser rápido. Eu voltei a assistir vídeo do YouTube porque é mais longo, eu me concentro mais. Então, assim, o jovem, ele tem essa dificuldade de concentração porque ele é ansioso, né? E o antigo que volta, ele tem a dificuldade na tecnologia. Então, assim, é tudo um aprendizado. Agora eu volto. Você não pode cruzar os braços. Porque senão a tecnologia te engole, a inovação te engole e você não faz nada mais hoje. O tempo te engole. Exatamente. Você não consegue. Então, assim, o mais velho, ele tem que ter um Instagram, ele tem que ter um WhatsApp, senão ele não consegue mais se comunicar, né? Isso aí é aquele negócio, é o desafio, né? É o desafio. Porque a tecnologia não vai parar. Não, tá? vai cada vez mais ficar dessa forma. Evoluir, cada vez mais distante para alguns, mais próximos para outros. Isso. E aí, em cima disso, Brena, porque o nosso tempinho aqui ele é bem curtinho, mas aí, como você falou do pessoal lá de trás, do pessoal que está chegando agora, que tem... É aquele negócio, tem muita gente com vontade de fazer hoje, e tem o pessoal que já viveu, já fez com uma experiência que às vezes é ignorada, né? Uhum. É um negócio que eu acho que a gente precisa equilibrar. Então, qual é a mensagem que você traz para essas pessoas? Seja quem está entrando na faculdade, seja para colegas seus que ou já passaram por lá, já deram aula na instituição e que estão aí no mercado. Qual é a mensagem que você transmite para esse mercado? Que o nosso grande foco qual é? É fomento ao empreendedorismo. Uhum. É fomento à capacidade de se motivar a agir, fazer alguma coisa. Né? Qual é a mensagem que você passa? Eu acho que a grande mensagem eu até falei ainda agora, é o que deu certo ontem, não dá hoje. Então, que você precisa ficar se reciclando diariamente. É comunicação, é informação, é inovação, é em tecnologia. Seja quem está... Não dá para ficar acomodado hoje. Não dá para ficar no já ganhei. Porque eu ganhei ontem, eu vou ganhar amanhã. Eu trabalho numa instituição, a gente está falando da Estácio. A Estácio é uma empresa de capital aberto, né, que a gente tem que se reinventar todos os dias. Então, eu estou há 11 anos, mas nesses 11 anos não teve um dia que eu repetisse o comportamento do outro dia. Porque, assim, é meta em cima de meta. Meta não baixa, meta só aumenta. Né? Então, assim, a gente precisa se reinventar. A gente precisa se reinventar. Até no casamento a gente precisa se reinventar, né, Weber? Porque senão cai na rotina. Então, a gente precisa se reinventar como amigos, como casal, como profissionais. Então, eu acho que você nunca pode se acomodar onde você está. Você sempre tem que buscar mais. Então, esse é o meu recado aí. E com certeza é um recado que vai mexer com muita gente, né? Que tem um pessoal que dorme na zona de conforto, tem gente que resolveu escolher como apartamento da vida, né? E realmente não é o melhor lugar. O melhor lugar é na zona mágica, onde realmente as coisas acontecem, mas as coisas acontecem dependendo de você. Eu quero agradecer aqui a Brena mais uma vez. Né? A Brena, do mesmo jeito que ela fala que eu fiz parte da história dela, a Brena fez parte da minha história, né? Seja no governo do Estado, seja na atual, hoje na Estácio, porque é uma grande parceira do projeto Falando de Negócios. Né? E não foi à toa, eu volto a dizer, da mesma coisa que eu falei para o Geraldo, eu vou falar para a Brena. Não é à toa que algumas pessoas que estão vindo ao nosso projeto do podcast, né, eles foram pincelados, né? Porque eu acho que a história das pessoas tem que servir de exemplo para o nosso mercado. Né? Porque tem muita gente, principalmente as pessoas que estão saindo agora das instituições,
tem aquele negócio de dizer, mas eu vou para onde? Não, você vai para onde você quiser. Exatamente. Tá? A Brena, inclusive, na questão do cuidando do servidor, que é uma parceria, né, com a Estácio, eu sempre cito a história da Brena, que as pessoas podem chegar onde quiserem. Né? Não, eu cheguei querendo uma oportunidade. Eu peguei a primeira oportunidade. Mas o teu resultado hoje não foi à toa. Foi um resultado construído em função do teu trabalho, do teu desempenho, do valor que você tem como profissional, suas habilidades e competências. Então, eu quero deixar muito claro para vocês que esse é o papel do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho, dos nossos entrevistados, das nossas parcerias. Então, fico muito feliz de ter entrevistado. Tá? Eu acho que é mais um episódio que vai marcar, né? Porque a gente só fica feliz com tudo isso a hora que a gente tem a capacidade do exemplo da gente mudar a vida de alguém. Né? Então, eu sempre digo, dinheiro não é tudo. Dinheiro é uma consequência de tudo que a gente faz. Eu também falo então, isso. aproveitem as oportunidades que surgem, valorizem as oportunidades que são dadas. Não esqueça jamais, você falou aqui uma coisa que é fundamental, não esqueçam a gratidão. O que você recebe, o que o Papai do Céu te deu hoje, ele usou alguém como meio para te propiciar isso. Então, seja grato a todas as suas conquistas, porque com certeza outras virão por gravidade. O Papai do Céu sempre dá mais para a gente. Então, Brena, muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais podcast falando de negócios, tá? E o nosso próximo entrevistado vai ser o Emerson Baú, superintendente do Sebrae Roraima, tá? E a gente espera vocês, né, no mesmo horário, segunda-feira, às 20 horas. Brena, brigadão e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada pela amizade e pelo profissionalismo que a gente tem aí há tantos anos. E continuará, com certeza. E continuará mais 22 anos, né, Bebo? Mais 100. Mais 100. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.